Fala pessoal, fala empreendedor. Hoje a gente tá aqui para gravar mais um episódio, né, do podcast EmpreendaCast. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, o meu amigo Wesley Santos, que veio lá de Garanhuns, empresário, dono do grupo Saúde Master, né, e produtor também do Impactar Business. A gente vai conversar sobre isso aqui, vamos conhecer mais da história dele. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, Jonathan. É uma satisfação imensa estar com você, dividindo um pouco de experiência. Vamos bater aquele papo legal, falar sobre negócios e sobre a vida. Isso. O Wesley, como eu falei, né, ele é proprietário, um dos sócios do grupo Saúde Master, e depois disso ele teve uma visão além, pensou em contribuir na educação para outros empreendedores, ajudar empreendedores a crescer e criou o Impactar Business. Mas falando sobre na vertente da saúde, eu queria que o Wesley apresentasse o grupo Saúde Master, falasse mais sobre o grupo, a vertente hoje do grupo, o que é que ele faz no mercado. Pois é, Jonathan. Para que possamos falar um pouco sobre o grupo Saúde Master, falar sobre o empresário. Todo CNPJ tem um CPF e com muitas marcas durante o período de tempo. Então surgiu essa necessidade de se criar uma empresa no ramo da saúde, onde a gente foi consolidando a prestação de serviços médicos, a gestão hospitalar, a gestão em saúde num todo, e criamos um ecossistema em saúde. Contudo, com apenas 6 anos de vida, nós saímos de um faturamento mínimo, onde estimávamos em cerca de R$250, que foi o primeiro faturamento. Falo isso em alguns momentos. Há 6 anos após, fechamos 2024 com 58 milhões em faturamento. Então, hoje somos um ecossistema em saúde em Pernambuco, desde o Agreste, Zona da Mata e Sertão de Pernambuco, com vários contratos e várias unidades. Dentro do Grupo Saúde Master, nós temos gestão em saúde, nós temos a prestação de serviços para profissionais de saúde e para unidades em saúde, clínicas, laboratórios, cartões de desconto, empresas de Matimed, empresas de distribuição de materiais hospitalares, material cirúrgico hospitalar, OPME, enfim, temos um ecossistema bem consolidado dentro da saúde. Entendendo de que uma empresa ela precisa crescer e ela precisa andar por si só, e o empresário ele precisa focar em novos horizontes constantemente, ou seja, sempre ter uma nova visão para os negócios, vivenciando algumas experiências, enxerguei uma possibilidade de ajudar pessoas também no que diz respeito à educação corporativa. E por isso surgiu o Impactar Business. Mas, de forma introdutória, cito de que a história de todo um empresário ela é muito semelhante. O empresário, ele, se não herdeiro, ele sofre bastante, sonha, cria suas ideias, coloca suas ideias em prática e muitas das vezes, todas aquelas suas ideias, elas não são levadas a sério. E você pode até imaginar de um faturamento de R$250 para 6 anos após estar beirando os 60 milhões de reais. Muitas foram as palavras negativas que a gente escutou, vivenciei, mas por trás de todo CNPJ tem um coração, tem um CPF sonhador, idealizador e corajoso. Se tiver coragem, ninguém arranca um sonho de um empresário. Então, independente do princípio, o final das coisas sempre serão melhores para aquele que sonhar e não dar tanto ouvido às palavras negativas que vêm ao caminho. Acredito que esse é o cerne da vida do empresário. É sonhar e ter coragem de fazer aquilo, independente de quem esteja ao seu redor, trazendo palavras negativas. Eu falo muito a respeito disso. Quando um empresário sonhar e disser que está fazendo algo, e alguém disser que aquilo é loucura, ele está no caminho certo. Verdade. Porque todo grande empresário começa com uma grande loucura. Eu acho que o Wesley, eu vim para lhe entrevistar. Daqui a pouco você vai me fazer chorar aqui. Porque realmente suas palavras são muito impactantes. Por isso que o cara criou o Impactar Business. Mas é muito interessante você ver essa vertente. Muitos aqui já me conhecem assistindo um podcast, sabem que eu sou enfermeiro, que eu sou um profissional de saúde e que eu mudei, né? Fiz uma transição total para ir para a área do marketing. Mas interessante que, por mais que pareça, eu vejo a visão de Wesley uma visão muito grande. Dentro da saúde, ele disse, espera, a gente pode atuar aqui, crescendo e fazendo várias vertentes. Mas como foi migrar da saúde para vir ajudar empreendedores, criar um programa, ensinar empreendedores como se... levar um pouco do seu conhecimento de um cara que chegou 250
reais de faturamento a quase 60 milhões, como você disse. Assim, porque, como você mesmo já me revelou, você disse, não, eu sou um matuto lá do interior. Mas que esperteza tanto isso. Então, eu acho que quando você leva isso para outros empreendedores, você diz, ó, eu também posso, eu sou capaz. Você, se eu pude, você também pode. Então, como foi esse estar de dizer agora é a hora? Veja, durante toda a minha trajetória, eu nunca me conformei. E esse é um texto que eu carrego sempre em algumas palestras. O texto bíblico que eu carrego é esse: e não vos conformeis com este mundo. Eu não me conformei em aceitar viver naquela mesmice. E eu defino um empresário em 3 aspectos: o dono de um negócio, o empresário e o empreendedor. O dono do negócio é aquele que diz, eu tenho meu negocinho, eu vou viver naquele meu negócio e para mim tá bom. O empresário é aquele que tem o seu negócio, faz o seu negócio crescer, mas estabiliza. E o empreendedor é aquele que enxerga o seu negócio com um grande potencial de equity. Ou seja, aquele negócio dele, para o dono do negócio, é suficiente. Para o empresário, ele chega a um patamar em que eu vou morrer com isso, mas para o empreendedor ele diz, eu sempre quero mais. Sempre enxerga novas possibilidades. Então, quando enxerguei este meio, eu já visitava eventos, já vivenciava esses bastidores, já presenciava grandes cases de sucesso. E sendo do Nordeste, eu enxerguei por que eu vou a São Paulo, vou ao Sudeste, vivencio todo aquele momento, mas eu não consigo passar aquela linguagem que eu ouvi lá para meus colaboradores e para o meu grupo social no todo. Como eu não consigo comunicar isso, eu preciso criar algo. E como criar algo sem ter a expertise? Aproximando-se de pessoas que podem ter essa expertise. Vim aqui no Natal. Então, há pouco menos de um ano, ou seja, foi em 1º de março de 2024, que me veio esse estalo e disse, como eu estou aqui? Estava ali no hotel, em um evento da Summer Sales, e eu disse, se esse cara está fazendo isso, por que eu não faço? Todo mundo pode fazer. Qualquer coisa está possível ao homem. Mas não é o meu momento, não sou capaz, não é a minha hora. Quem definiu isso para você? Se já fora feito, todos nós podemos fazer. Então peguei o celular, abri o WhatsApp, abri o Instagram, procurei um contato, falei com uma pessoa, falei com essa Daisy, ela me vinculou a pessoas, me trouxe palestrantes. Fiz o evento, apanhei bastante, porque, confesso, empresário, todos nós no começo não apanhamos muito. Só que o apanhar do início vai nos aperfeiçoando e cada dia mais a gente precisa se aproximar de pessoas capazes que nos dão o devido direcionamento. Então, aquele apanhar, ele não é motivo para desistir. É ânimo para dizer, agora eu vou conseguir fazer. Então, dentro de Pernambuco, trouxe grandes cases no período seguinte, em agosto de 2024, e agora, em fevereiro de 2025, fomos ao sertão de Pernambuco e colocamos cerca de 2.000 pessoas em um evento de empreendedorismo, onde foi um sucesso em todo o Vale do São Francisco, onde tem sido ainda estamos pouco mais de 15 dias após o evento, ainda ouvindo muito falar a respeito disso. Mas lá em Petrolina, conheces o quê? Nada. Todo empresário tem a fagulha de louco dentro dele. Nunca perca sua essência de loucura, porque isso daí fará um diferencial em sua vida. Mas e a empresa em si? E o ecossistema em saúde? Voltando ao conceito empreendedor, o empreendedor ele precisa entender de que a empresa dele é o seu filho, onde ela nasce, ela cresce e ela tem que se reproduzir. E reproduzindo, você tem que entregar a outras pessoas. Então você precisa de um CEO, você precisa de um RH estruturado, você precisa de um departamento comercial, financeiro, você precisa que o seu negócio ande por si só. E como eu citei, a empresa é um filho. É tão difícil tirar aquele dos R$250 e entregar quando está com quase 60 milhões na mão de um CEO, de alguém que vai estar cuidando daquilo que é tão precioso para você. E esse desmame ele é necessário para que a gente possa alcançar novos voos. É o que a gente usa muito, e é uma linguagem empreendedora até. Você precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Cara, mas isso é muito complicado, é muito fácil falar.
Mas fazer isso é muito difícil. Porque nós, culturalmente, vivemos e vivenciamos desde a tenra idade a ideia de ser operacional. Eu acho que é uma cultura até aqui do Nordeste, né? Que a gente vê todos os empresários aqui, a maioria dos empresários do Nordeste são operacionais. Agora que, graças a Deus, nos últimos anos isso está mudando. Mas se você for para São Paulo, as pessoas criam empresa e entregam. E aqui não, aqui a gente tem esse negócio de que se não tiver dentro. Realmente eu concordo com muitos empreendedores quando dizem assim: o olho do dono é quem engorda o gado. Claro, mas é a parte estratégica. O olho do dono é a parte estratégica. É o olho, não a mão. Justamente. Então é isso que eu digo aos empreendedores. Você precisa pensar coisas diferentes pro seu negócio. Você precisa fazer diferente no seu negócio. Mas não é obrigado você fazer. Você pode delegar essas funções, trazer pessoas até que entendam mais daquele ponto X do seu negócio do que você. Um exemplo. Eu sou empreendedor, eu sou bom, mas eu não sou um RH bom. Eu não lido com pessoas boas. Então eu tenho que trazer alguém que entende do assunto. Coloca aqui, me dá a tua visão, me ajuda nesse. Então é muito interessante isso que você disse, para abrir os olhos dos empreendedores a entender que eles têm que buscar até conhecimento. Precisa. Fui ao Sudeste, enxerguei e foi um propósito. Trazer isso para o Nordeste, trazer isso para Pernambuco, para o meu povo, para próximo de mim, para que eu pudesse comunicar dessa forma mais assertiva e mudar a mentalidade. Porque muitas pessoas dizem, mas é cultural. Cara, toda cultura ela pode ser aperfeiçoada. Ela não vai ser arrancada num todo, mas nós podemos, de alguma forma, nos entregar. E todo empreendedor, todo empresário, todo ser humano, ele deveria entender que ele só está na Terra para servir. Eu costumo dizer que sucesso não é o grande carro, não é a conta bancária, não é o apartamento na orla, não é uma grande cobertura que você pode ter. Sucesso é quando alguém olhar para você e dizer obrigado pelo que você fez por mim. O que você fez por mim mudou a minha vida. Só alcançaremos sucesso quando a gente vê o brilho no olho de outra pessoa, em dizer, você me serviu de uma maneira tal e pude, de alguma forma, mudar o meu pensamento, o meu convívio, a minha família, os meus negócios, de alguma maneira, transformou a minha história, aquilo que você fez por mim, direta ou indiretamente. Então, homens no século XXI buscam sucesso conceituando status. Sucesso está para aqueles que fazem nos bastidores algo que ninguém nunca vai ver de uma forma tão clara. Porque, biblicamente, aquele que recebe honra na terra não receberá no céu. Então, naquele dia, o Senhor honrará aqueles que serviram. E Jesus veio ao mundo para servir. Nos deixou o ensinamento: sede meus imitadores, sirvam. O empresário, ele deveria cegar um pouco para o dinheiro e começar a enxergar mais as pessoas ao seu redor. Hoje estamos muito voltados a números e esquecemos a essência. Todo CNPJ tem CPFs por trás dele. E eu digo isso. Todo empresário, ele tem um coração voltado àquilo. Wesley, não pode ser emocional. Cara, a vida é necessária. Quantas pessoas não estão vivendo em terapias, se tratando, burnout, é ansiedade, é todos os problemas, porque hoje nós vivemos, quem sabe, em 3 lugares ao mesmo tempo. Como 3 lugares ao mesmo tempo? Eu estou presencial, estou no celular e às vezes na frente do computador fazendo alguma outra necessidade. Então minha mente vai dando aquele nó e um momento em que nós paramos para ser seres humanos e não mais máquinas. Lutamos contra as máquinas querendo ser máquina. Interessante que a gente vive uma parte, né, de agora a IA, né, a IA entrou em alta, mas por incrível que pareça, a IA é muito boa, ela é excelente, ela é perfeita, mas as pessoas cada dia mais buscam a humanização. Vou dar um exemplo, algumas empresas colocaram IA no seu atendimento e agora estão retirando. Porque as pessoas querem a conectividade de saber que estão falando com a pessoa, de que alguém está tratando a dor delas, de que alguém está tratando aquele problema. Vou dar um exemplo de uma empresa, foi a TIM. A TIM, ela colocou IA em todos os seus atendimentos e fechou metade dos seus call centers. E agora ela retorna, trazendo a reabertura desses call centers, a reabertura desses atendimentos, porque era tudo muito robótico e estava perdendo cliente por conta disso. Então, para você ver, a humanização é tão real. Hoje em dia a gente dá mais valor
a presença das pessoas, a estar com as pessoas, a conversar com as pessoas, porque nós vivemos uma era que foi, né, a pandemia, todo mundo em lockdown, e depois veio aquele... E como você falou, as doenças mentais hoje são a nossa maior pandemia. Nós temos muito problema de pessoas com doenças mentais. Empresários se tratando. Eu acho que todo mundo hoje faz terapia. Todo mundo hoje faz terapia, né? E a culpa disso, por muitas vezes, é a gente não saber gerenciar. Como você falou, não saber gerenciar se a gente vai estar ali se entregando ou se a gente vai estar em 3 locais ao mesmo tempo. Se a gente vai estar brincando com o nosso filho ou se a gente vai estar brincando com o nosso filho e respondendo as coisas do trabalho. Eu sei que é difícil até pra gente gerenciar isso hoje em dia. Eu mesmo me pego muitas vezes em casa, tendo que deixar o celular em outro ambiente para poder brincar com meu filho. Porque se tiver no mesmo ambiente que eu já não consigo. Tocou a mensagem ali, parece que é uma ansiedade grande que a gente tem que responder no mesmo minuto, no mesmo segundo. Você imagina o seu pai, o seu avô, trabalhando após as 18 horas? Na nossa geração, não, né? E por que hoje a gente chega em casa 18, 20 horas, ainda tem que abrir computador? Ah, porque eu preciso entregar, eu tenho tanto que entregar, eu preciso fazer todo esse relatório, eu tenho que entregar o material amanhã. Ou seja, você sai de casa às 7 da manhã, chega em casa à noite, passa um dia todo desgastante, chega em casa, ainda não tem vida. Precisa estar voltado. Quem vivia melhor? Será se nós mesmos ou nossos pais? Cadê as crises de ansiedade dos nossos pais? Cadê as dores que nossos pais sentiam? Cadê as doenças, vou até psicológicas das crianças? Quantas crianças ausentes ou sentindo apenas falta do nosso contato? Vou dar um exemplo, né? Antigamente a gente ouvia falar muito, a gente não ouvia falar sobre TDAH, sobre nada disso. Hoje em dia é em alta. Todo mundo tem TDAH. Virou moda. Eu tava até vendo o cara falando, todo mundo hoje quer uma Ritalina, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que isso são condições que elas próprias se colocam, entendeu? Então, isso é interessante a gente tratar sobre isso, falar sobre isso, porque isso fala diretamente do empreendedor, da necessidade do empreendedor, porque hoje nós sofremos de uma ansiedade muito grande. Como você disse, sair do escritório às 18 horas, cheguei em casa, não, eu tenho que adiantar porque amanhã isso tem que estar pronto. Será que você não pode esperar para amanhã? Entendeu? Será que é a prioridade e hoje a gente precisa empresário, a gente precisa ser empresário, a gente precisa ser bom, mas a gente precisa também cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, da nossa família, presença. Olhe, se a gente cuidar dos nossos negócios, só dos nossos negócios, vai chegar um ponto que você vai se saturar. Você não vai aguentar nem mais o seu negócio. Jonathan, eu acredito que se fôssemos falar em dados técnicos, trazer números, falar sobre relatórios financeiros, trabalhar EBITDA, trabalhar relatório comercial, entender CRM, cara, eu acho que esse nosso bate-papo, ele não surtiria o mesmo efeito do que a gente precisa compreender que primeiro, e se a gente for colocar uma base para esse nosso bate-papo, seria exatamente isso. O tratamento pessoal de si. Você é empresário. Quantas vezes você parou para olhar para você mesmo? Não para outros, não para os seus, mas para você mesmo. Então a gente vive tão sobrecarregado, se entregando de uma maneira tal, se esforçando de uma maneira tal, por sonhos que podem ser seus ou de outros, mas automaticamente você está lhe fazendo tanto mal. Então, precisa ter a emoção. Você precisa sentir o coração. Você precisa viver. Porque sem você ter vida, você vai viver no automático de uma maneira ali, você fica tão robotizado e automaticamente você vai cair. Viver nestes dias atuais está sendo muito difícil. Eu embaso todo esse nosso bate-papo nesse momento exatamente trazendo isso. Eu atingi alguns patamares. Se a gente for falar, tá bem solto o bate-papo, não. É porque eu quero embasar o seguinte. Você saiu de onde? O que você teve? Quais as suas rendas? Você já conseguiu isso de que forma? Cara, a gente traz esse conceito. Resolvi abrir um CNPJ, sem ter R$ 1, ganhei 250, cheguei a um ecossistema em saúde com cerca de 60 milhões. Entendi a necessidade de realizar uns eventos de empreendedorismo, entendendo que eu precisava alcançar um público. Alcancei esse público, estamos alcançando ainda mais. Hoje nós já somos o maior, em menos de um ano,
o maior evento de empreendedorismo de Pernambuco. Rapidinho a gente vai estourar algo maior ainda aí, mas eu quero falar exatamente a respeito disso. Quando se tem emoção e coração dentro de algo, cara, O resto é a consequência, né? história que dizem aí, o céu é o limite, mas é mesmo. É mesmo, você precisa ter uma mentalidade disruptiva em dizer, eu posso fazer algo gigante. Pessoas imaginam a adaptabilidade, ou seja, eu preciso me adaptar a essa nova. O adaptável, ele é uma pessoa atrasada. Quem se adapta é porque alguém já inventou, já inovou e já fez. Nós precisamos inovar. Alguém faz isso daqui. Ah, então você pega aquilo, molda de uma forma melhor e qualifica. Mas se ainda não fez, faz. Vai pelo teu coração. Mas e os riscos? A vida é cheia de riscos. Dia a dia. O bem mais precioso que temos é o ar que respiramos. E esse risco nós podemos até ter de não ter. Então, Deus nos dá a oportunidade de servir com o melhor que nós temos. Não com o melhor que existe no mundo, mas com o melhor que nós temos. Porque, biblicamente, é isso que se diz. Se vais fazer algo, faz o teu melhor. Se tu tens o podcast, se tu escreves um livro, se tu vivencias um momento, se tu tens a tua empresa, se tu tens o teu negócio, é o teu melhor. Mas enxergas ali alguém ao teu lado que diz, ele é melhor do que eu. Perfeito. É o melhor dele. Mas e o teu? O teu melhor nunca precisa ser o melhor do outro. Porque quando você cega todos ao seu redor, cara, você estoura. Independente de quem esteja fazendo ou como esteja fazendo. Você absorve as coisas boas, retém o bem pra si e faz o teu melhor. Mas é porque fulano está fazendo melhor. Problema dele. E o teu? E o que arde no teu coração? Todos nós, empresários, arde no nosso coração alguma coisa diferente. Arde no seu coração alguma coisa diferente. E não limite os seus sonhos a terceiros. Não limite os seus sonhos a espaço geográfico. Não limite seus sonhos à história. O sonho é seu. Wesley não pode ser sonhador. Cara, nós precisamos entender que a gente precisa sonhar. Nós estamos tão robotizados que perdemos a essência do sonho, a essência do desejo, a essência da coragem, a essência da vida. Porque nós precisamos entregar resultado. Resultado, você disse isso, é consequência. Voltando para a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Sabe o que quer dizer isso? Faz o teu. Não corre atrás de bênção, não. Faz o teu. Porque Deus fará com que as bênçãos vão ao teu encontro. Não é você, porque eu preciso alcançar tal resultado. Não, você precisa viver. Você precisa fazer aquilo que está ao teu coração. Você precisa viver. E, consequentemente, as bênçãos vêm assim, ó. E vai... É como que Deus abre os céus para abençoar aquele que o serve com alegria. Falando mais uma vez, biblicamente, ele disse, aquele que me der um copo d'água, aquele que me der um pão para comer, aquele que me servir de alguma coisa. Como saberei se estou te dando um pão para comer? Se você servir aos pobres... Wesley está querendo fazer obra solidária? Não estou citando a respeito disso. Eu estou dizendo, pobre mentalmente. Se você é mais capaz do que alguém e pode o servir lhe ajudando, faz tal. Hoje todos buscam dinheiro, fama e status. E quando tá lá em cima? O que é que você faz, né? Chegou no ponto. Chegou onde você O queria. alvo. Quando a gente chega no alvo, cara, acabou. Perdeu o sentido de tudo. Então, alvos limitantes, eles nos levam a afundar rapidamente. Você precisa ter um alvo. E voltando biblicamente, o alvo é Cristo. Mas o alvo é Cristo, assemelhar-se a Ele. Ou seja, qual o principal objetivo de Cristo sobre a terra? Servir. Então, seu alvo é servir. Servir com 1.000, servir com 100.000, servir com a tua vida, servir em todos os momentos, com todos os ideais que estão propostos em teu coração. Dentro do coração de cada um arde uma centelha divina. Um dom de Deus. O dom que Deus coloca em nossos corações é, você é bom em quê? Isso foi Deus quem te deu. E tudo que você tem de bom
oferece de uma forma mais excelente. E ele te recompensará de alguma forma. Não corre atrás de dinheiro. Dinheiro, ele vem É uma a rebote. consequência. É a consequência. Não corre atrás de status. Deixa Deus colocar você em algum lugar. Não corra atrás de aparecer. Holofotes não te levam tanto, porque um dia alguém vai lá, é artificial, apaga. Mas quando a luz de Deus, que é eterna, brilha em nós, ninguém apaga aquilo que Deus coloca para que seja vivenciado. Por isso, eu falo rapidamente nesse podcast exatamente sobre isso. A essência da vida é servir. Todo empresário, todo empreendedor, todo sonhador, enxergue que você precisa servir. Mas eu preciso de bens. Deus nunca vai deixar o pão de cada dia faltar sobre a tua mesa. Serve, oferece o melhor e, consequentemente, tudo virá a reboque. E interessante, muita gente aqui não vai conhecer o Wesley, a história de Wesley, mas tem muita gente que diz assim, vige, fulano tá no palco falando tal coisa da boca pra fora, fala mais não faz. Mas, cara, ontem eu parei, eu acho que pra escutar o Wesley por umas 2 horas. E o que ele fala é o que ele vive. De verdade, o que ele fala é o que ele vive. E eu fiquei assim, eu disse, cara, o Wesley, eu conheci ele já há um bom tempo. Tive um contato com ele no fórum. Contato eu tive com ele no fórum. E a gente conversou ali rapidinho. Mas não tivemos tempo de se conectar. Mas o Wesley é aquele cara que ele sempre tava ali, ó, no cantinho, quietinho. Eu sabia que era ele, via quem era ele. Mas eu não tinha conexão com ele porque eu não ia ser invasivo chegar no cara. Mas quando eu cheguei e conversei, a gente conversou por 2 horas. E eu percebi que realmente o que ele falou aqui é o que ele prega na vida dele que tem dado certo. E quando você diz, a gente tá aqui num bate-papo solto, não. A gente tá aqui para que as pessoas se inspirem na sua história e digam assim, caramba, o que esse cara disse faz total sentido. Entendeu? Então, realmente é isso. Eu vou tentar agora pegar esse mínimo e vou andar no meu negócio assim. E as pessoas têm muito. As pessoas falam muito em Deus, muito, muito em Deus. Mas será que vocês estão ouvindo o que Deus diz pra vocês na vida de vocês? Porque Deus fala. A gente. E na Bíblia diz, a gente tem que ser obediente. E por muitas vezes a gente não é. Então, assim, ouvir essas suas palavras, Wesley, traz assim um aconchego pro coração. Acho que quem tá aí do outro lado ficou apaixonado. Né? Mas como a gente não pode gravar um livro, a gente vai gravar só um podcast, né? Mas no futuro, com certeza, a gente vai trazer o Wesley aqui de novo para ele dar esse depoimento. Como eu disse, ele é criador do Impactar. Como ele disse, em menos de 1 ano, né? Alcançou o que alcançou. Parabéns. Já era seu fã sem conhecer mais detalhes, depois conheci, virei mais fã ainda, porque você sabe o quanto de garra você colocou no seu negócio. Mas como para não ficar estendido demais, eu vou pedir para o Wesley deixar a última mensagem dele para vocês, porque quando esse cara abre a boca, eu fico aqui com vontade de descer a lágrima. Pois é, Jonathan. A mensagem que eu quero deixar para todos é uma mensagem de vida, e é isso que eu citei. Venho de origem muito pobre, sou e preciso ser muito simples, nunca tive condições de nada, não tenho um nível superior, mas em um momento eu disse, eu preciso mudar de vida. Aí você procura o propósito. Por quem você quer servir? Por quem você acorda todos os dias? O que você faz de mais excelente? Então eu enxerguei que eu precisava dar o melhor para minha família e oferecer o melhor. E muitas das vezes eu escutei até dentro de minha casa. Para que isso? Para que investir nisso? Para que fazer isso? Então, muitas das vezes você vai escutar um pra que isso. Vai fundo. Acredita nos teus sonhos, nos teus projetos. Ousadia, coragem, persistência. Ninguém suporta ou supera aquele que é ousado, corajoso e persistente. Superficialidade existe em muitos. Você quantas vezes já sonhou em começar e não começou? Faz, tem coragem e persiste. Consequentemente, vai dar certo. Eu encerro essa fala dizendo exatamente isso. Escuta o teu coração. Escutando o teu coração, você vai enxergar de tudo mais excelente. Escutando o teu coração, você vai enxergar, você vai ouvir uma voz que ninguém consegue citar, que ninguém consegue ouvir. Escutando o teu coração, você vai fazer coisas que ninguém acredita ser possível. Eu fiz dentro de menos de 1 ano, enxergando que era possível fazer algo tremendo. Em menos de 1 ano eu fiz o maior evento de empreendedorismo de Pernambuco.
Em menos de 6 anos, nós temos o maior ecossistema em saúde do Agreste de Pernambuco. Eu sou a pessoa escondida de bastidores. Mas nada melhor do que falar o que você vivencia. Não busque holofotes. Espere e faz o teu da melhor forma possível, tá? Nunca esqueça. Escuta o teu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Queria agradecer, eu não tenho nem o que falar, gente, porque o Wesley me deixou sem palavras. Mas obrigado, Wesley, pela presença, por ter aceitado o convite, por estar aqui, por dividir isso com a gente, por aquecer o nosso coração com essas mensagens que você trouxe, muito positivas. Queria agradecer de verdade, muito obrigado por ter vindo. Vou deixar aqui embaixo o Instagram, na descrição, o Instagram de Wesley, o meu Instagram, o Instagram da Impactado, o evento de Wesley. Vão lá conhecer, participem do evento dele. Conheçam esse gigante do palco aí, que ele deve trazer aí um negócio aí espetacular. Imaginei, se nesse tempinho ele disse tudo isso, imagine o cara ao vivo. Então, eu queria agradecer a presença de Wesley, muito obrigado. E dizer a vocês que aqui abaixo tem todas as informações do vídeo, sigam nas redes sociais e que breve nós teremos mais outro episódio por aí. Obrigado. É uma honra ter você e cada um daqueles ouvintes, internautas que vão escutar um pouquinho e aplicar na sua vida. Abraço.